Olá, amantes e curiosos do EpiInfo, tudo bem? A aula de hoje é sobre encerramento oportuno. Para quem não conhece, o encerramento oportuno é um indicador operacional do SINAM muito importante para verificar a oportunidade de encerramento dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, acompanhe comigo a parte teórica do passo a passo para a gente calcular isso no EpiInfo. Vamos lá? O primeiro passo será a utilização de uma função muito importante no EpiInfo, a atribuição de valores. E para fazer essa variável chamada encerramento, nós vamos utilizar duas datas na base de dados do SINAM que são obrigatórias, que é a data de notificação e a data de encerramento. São denominadas essas variáveis como DT notifique e DT encerra. O segundo passo é fazer a recodificação da nova variável criada a partir da atribuição de valores, o passo 1 executado. E para esse passo de recodificação, nós vamos renomear como encerramento oportuno. O terceiro e último passo é fazer uma frequência de encerramento oportuno para verificar o encerramento oportuno dos casos de uma determinada doença no SINAM. Vale ressaltar que os critérios de avaliação da oportunidade de encerramento dos casos no SINAM é em até 60 dias da data da notificação. Acima de 60 dias, a gente já classifica, já analisa como um encerramento inoportuno. Ok? Continuando. No layout do painel de análise do EpiInfo, nós já fizemos a definição da fonte de dados. Observe que o nosso N para essa base de dados teste, nós temos 524 registros. Fique bem atento sobre esse número de registros, porque todas as tabulações devem constar um número total, 524 registros. Agora nós vamos praticar. Vamos arrastar o mouse para a esquerda, nas variáveis definidas, e vamos clicar em nova variável e selecionar com atribuição simples. No novo campo, nós vamos denominar encerramento, porque a gente agora precisa fazer o cálculo da diferença das datas de notificação e também de encerramento. O tipo de atribuição, nós vamos selecionar a diferença em dias. Então, vamos selecionar a diferença em dias. A data inicial é a data de notificação. Primeiro se notifica, depois encerra. Então, nós colocamos aqui a seleção da data de notificação, data notifique, e a data de encerramento, que é a DT encerra. Ok. Então, a partir dessa atribuição, nós vamos novamente arrastar o mouse à esquerda nas variáveis definidas e aqui verificamos uma variável criada recentemente denominada encerramento. Vale ressaltar que encerramento foi calculado a partir da diferença em dias em duas datas. Agora nós vamos verificar a frequência dessa nova variável criada chamada encerramento. No botão direito, nós vamos em adicionar dispositivo para análise, frequência, e vamos clicar em encerramento e depois em OK. Observem comigo, nós temos aqui a variação do número de dias entre a data de notificação e a data de encerramento, que variou de 0 a 48 dias. Tudo bem? Não, não está nada bem. Verifique que aqui essa tabela apresenta 348 registros e lembra que aqui a base de dados apresenta 524 registros. O que aconteceu que nós não temos a completitude dessa tabela 524 registros? Vamos voltar aqui na engrenagem. Na engrenagem, nós vamos selecionar visualização. E como nós temos apenas 348 registros, significa que temos alguma data, alguma incompletitude entre as datas. Por isso, nós vamos selecionar a caixinha denominada incluir valores perdidos. Clique em OK. Vamos descer a barra de rolagem e verificar se realmente o N ele já contempla o total de registros da base teste. Então, aqui nós temos 524 registros, significa que 176 casos estão com
ausência de data. Podemos inferir que a ausência de datas no cálculo da diferença dessas datas é da data de encerramento, ou seja, há casos que ainda não foram encerrados, não existe a data de encerramento, então eles estão na fase ainda de investigação. Combinado? Agora que nós temos essa tabela, nós vamos arrastar o mouse novamente para a aba esquerda e agora nós queremos saber, dentre esses casos suspeitos, quantos tiveram encerramento oportuno. Então, nós vamos clicar em nova variável, selecionar com valor recodificado. O campo de origem vai ser o encerramento, porque é a partir dessa variável que nós vamos criar o encerramento oportuno. No campo de destino, nós temos aqui encerramento recode. Então, nós vamos denominar essa parte selecionada. Vamos digitar oportuno para diferenciar essa variável com a variável de origem chamada encerramento. Como foi mencionado anteriormente, para a gente considerar o encerramento oportuno dos casos no SINAM, esse encerramento tem que se dar em até 60 dias da data da notificação. Por isso, nós vamos incluir aqui um intervalo de 0, a partir de 0 dias, até 61. Por quê? Porque o EPINFO trabalha com intervalo aberto. Se nós colocarmos aqui 60, ele não vai incluir os casos que tiveram encerramento em até 60 dias, vai contar até 59 dias. Por isso que nós acrescentamos na regrinha mais um número. Para os casos que apresentam encerramento oportuno nesse intervalo, nós colocamos a representação oportuno. Aos casos que não foram encerrados nesse intervalo, nós vamos colocar outro valor, não importa, outro valor, vamos colocar inoportuno. Clica em OK. Agora vamos arrastar o mouse para a esquerda nas variáveis definidas e verificar que uma nova variável foi criada a partir da recodificação da variável encerramento para encerramento oportuno. Agora nós vamos fazer uma frequência dessa nova variável. Clica com o botão direito, arrasta o mouse, adicionar dispositivo para análise, frequência, e vamos selecionar aqui encerramento oportuno. Clica em OK. Aqui está, nós temos 524 registros, sendo que 348 casos tiveram encerramento oportuno, ou seja, até 60 dias da data da notificação. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato conosco no e-mail contato@epinfotutoriais.com. Acesse o nosso site, tem outros tutoriais, posts relacionados à análise de dados. Se você tem interesse em acompanhar outros tutoriais, se inscreva no canal EPINFO Tutoriais ou acesse o nosso blog. Lá nós temos conteúdo teórico, prático, inclusive tutoriais em formato de PDF e em vídeos. Então, até a próxima. Muito obrigada. Tchau!